Olá, gente, tudo bem? Boa noite, Nelson Guimarães. Dei um intervalinho nesse começo aí para dar tempo de entrar aqui pelo Instagram, que ele tem um delayzinho, né, que demora a conectar, né, a entrar. Então entrou aqui agora também pelo Instagram e estou também pelo Facebook. Qual o objetivo? Eu quero falar rápido hoje. Qual é o objetivo dessas lives de meio de semana e de domingo? Olha, as pessoas perguntam, essa semana eu encontrei um amigo que ele perguntou para mim, não via há muito tempo, e ele perguntou: onde é a sua igreja? Seja bem-vindo aí, entrou aqui alguém pelo Facebook, entrou alguém aqui também no Instagram. Rômulo, seja bem-vindo aí, Rômulo. Acenar para você aí. Bom, o amigo que eu não via há anos me perguntou: onde é a sua igreja? Então eu falei: bom, valeu, Rômulo. É muito complexa essa questão de onde é a sua igreja e a gente hoje está fazendo na internet. A gente fazia a nossa célula aqui em casa, quer dizer, a célula reunia, mas depois da pandemia nós paramos de reunir com a célula aqui em casa também. Provavelmente devemos voltar já, nos próximos capítulos aí. Mas qual o objetivo? O que nós estamos fazendo aqui? Gente, se você entender, se nós entendermos o propósito, o projeto magno, eterno da igreja, o que Deus realmente quer de nós aqui na terra, que nós temos um período aí de 80 a 100 anos nessa passagem aqui na terra e vamos partir depois para a eternidade. Mas, pastor, aqueles que forem salvos, olha, a salvação, e a gente vai falar um pouco, não hoje, a gente vai começar uma sequência aqui sobre... as pessoas têm me pedido para falar sobre predestinação, sobre eleição, sobre escolha. Então hoje eu vou dar uma pincelada sobre isso, mas como eu tenho muito conteúdo disso, não dá para falar. Só aqui nessa mensagem tem 33 slides, eu não vou usar tudo, senão a gente vai ficar 1 hora. Eu não quero mais fazer mensagem de 1 hora, porque as pessoas acabam não assistindo. Mas é necessário você entender, e nós entendermos, que tudo que acontece hoje acontece por revelação do Espírito de Deus, ponto. Eu posso ler a Bíblia, se eu fizer um seminário, existem várias denominações, eu fiz seminário na igreja onde eu fui ordenado, existe seminário batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, existe seminário de todos os tipos. Cada denominação tem um modelo, tem uma doutrina, tem uma forma de ensinar. E aí as pessoas acabam se moldando segundo aquela forma. Uma pessoa me procurou essa semana, que não é esse amigo, né, que me perguntou onde era a igreja, é uma outra pessoa, e me perguntou, me pedindo ajuda para entender sobre o reino. Eu quero entender essa mensagem sobre o reino. Eu ouvi essa mensagem sobre o reino há 5 anos atrás, startou algo dentro de mim, eu entendi um monte de coisa, mas eu parei, eu preciso continuar. Eu falei: vem estudar com a gente, tem que estudar. Agora, a gente está cheio de mistura de doutrina na cabeça, que muita coisa vai ter que sendo, igual você jogar tem uma quantidade de água, vamos supor, com tinta azul. Você quer tirar toda a tinta azul, continua jogando água limpa, que daqui a pouco aquela água vai jogando a tinta azul para fora, daqui a pouco fica só água. A mesma coisa vai ter que acontecer com a mente, a nossa mente, como está sendo com a minha. Vai entrando o reino, vai entrando a mensagem nova, vai entrando o novo pacto, vai expulsando a velha aliança, a velha doutrina. E eu falei para ela isso. Aí ela falou assim: eu frequento uma igreja X. Não vou falar o nome aqui nem a denominação.
E eles lá, por exemplo, creem que perde salvação. Que cada vez que você cai, que cada vez que você peca, cada vez que você erra, você precisa de um novo batismo, de uma nova lavagem, de algo novo. E essa menina já tinha batizado numa igreja, batizou na igreja que eu fui pastor, e agora nessa nova querem batizá-la de novo. Eu fico assim, meu Deus do céu, não existe um negócio desse. E a pessoa fica perdida, porque ela também não sabe se eles estão certos, se ela tem que batizar de novo, tem que descer as águas de novo. Eu falei, tá, e aí? Você batiza de novo, vai ser a terceira vez, você vai batizar de novo. Quando você amanhã sair dessa igreja, sei lá, pode ser, se você começar a ter uma vida errada de novo, ruim, e você for para uma outra igreja e quiserem te batizar também, que você vai fazer o quarto batismo? Eu não sei, eu não entendo, eu leio na Bíblia aqui, eu falei, você já leu em Efésios que é um batismo? Né? Um só batismo? Eu já li sim, então você já está indo para o terceiro. E se você estudar com a gente, você vai quebrar um monte de coisa assim, você não vai fazer mais nada disso. É tão difícil, é tão diferente, eu vou nas igrejas e cada uma fala uma coisa. Eu falei, é assim mesmo. É o que tem aí hoje. Mas você vai falar outra coisa, você pode estar errado e eles também. Sim. Quem é que está certo nessa história? Deus. Quem é que está certo nessa história? O Espírito Santo. Quem é que nunca vai te enganar? Deus. Quem é que nunca vai te jogar no engano? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então não importa que você esteja lá na igreja A ou na igreja B. Se você começar a estudar a verdade e entrar em você, o Espírito Santo vai testificar, como foi comigo. Doeu muito mudar a minha mentalidade, doeu mesmo, mas eu permiti que isso acontecesse, e muitas pessoas que caminham com a gente. Tem acontecido algumas coisas, que eu não quero citar aqui, mas que hoje eu e a minha esposa, a gente estávamos conversando, que nós somos muito privilegiados e abençoados por ter todo esse entendimento que a gente tem hoje. Porque, gente, a coisa tá braba, tá esquisita. E a gente ter esse entendimento de que você é livre, de que você não precisa de julgo, de doutrina, dessa liderança que às vezes a gente vê aí fora, iracunda, gente má, gente que interesseira, que só pensa em dinheiro, que só pensa em poder, que só pensa em estar sobre as pessoas. Eu não sou santo, não, eu não sou perfeito, mas a gente levanta as mãos para o céu, dá graças a Deus que a gente hoje não faz parte de denominações, desse envolvimento todo, e que nós pudemos ajudar por baixo, umas 400 pessoas que hoje são livres, que não precisam de nada disso, que eu falo mesmo, quem caminha comigo, filho, você não precisa de pastor, você já tem o maior pastor, que é o pastor máximo, o pastor maioral, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pastor de todos os pastores. Mas pastor, a Bíblia diz que tem que ter pastor. Não, tem que ter pastor na Bíblia. Na Bíblia tem que ter pastor. Mas na tua vida, o período que você caminha com um pastor, como eu, não tem problema nenhum que seja durante a vida inteira. Mas eu não vou estar jogando julgo sobre você e nem estar cobrindo a sua vida como a gente aprendia na igreja. Eu não sou cobertura espiritual sua. A sua cobertura espiritual é Deus. A sua cobertura espiritual é o Espírito Santo. Mas a gente deve submissão a outros homens. Submissão de aprendizado, não submissão de autoridade absoluta, para seguir de forma cega, que eu vejo como eu vejo hoje as pessoas fazerem. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que a gente vive hoje, por todo esse entendimento. Eu sou feliz pra caramba quando eu abro a Bíblia, quando eu vou ler, quando eu vejo as mensagens que eu tenho aqui, que eu ensinei, que eu ensino. Heloísa, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz. E eu tenho uma série de mensagens aqui falando sobre predestinação. Então eu vou dar uma pincelada por conta de algumas pessoas que me perguntaram,
tem comentado. Pastor, o que você acha de predestinação? Eu falei, existe predestinação? Claro que existe, a Bíblia diz que existe. Então, para isso, nós temos que entender logo de cara. A primeira mensagem, pastor Paulo Rodrigo, seja bem-vindo aí. Logo de cara você precisa entender que nós existíamos. Boa noite, pastor Paulo Rodrigo, tudo bem? Nós existíamos antes dessa vida aqui na eternidade. Lea Simóis, seja bem-vindo aí, meu irmão. Acenei para você aí. Nós existíamos, presta atenção aqui porque vai ser rápido. Nós existíamos antes de chegarmos aqui e tomarmos esse corpo de carne e sangue. Já existíamos, tá? Então o tema dessa mensagem aqui, até eu não vou fazer ela toda, como eu falei, mas é o tema de uma das aulas do nosso curso, a pré-existência dos eleitos. Por que os eleitos? Porque nós somos escolhidos, eleitos, e fomos escolhidos antes da fundação do mundo, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas para entender isso é necessário que você seja iluminado pelo Espírito de Deus. Então, Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quem ilumina? O Espírito de Deus. Ninguém pode encontrar Jesus, ninguém pode se entregar a Ele, e muito menos aceitar Jesus, porque não é você que aceita, é Ele que te aceita. Ninguém pode se não for iluminado. Foram assim com todos. O apóstolo Paulo no caminho de Damasco, de repente ele cai e vê uma luz, iluminou, e aí ele encontra com Jesus. E aí o próprio apóstolo Paulo diz que tudo isso que ele vem trazendo nesses evangelhos dele, nessas cartas apostólicas dele, cartas do apóstolo Paulo, ele diz que ele recebeu, e só ele recebeu. Presta atenção no que eu vou ler. Nenhum outro apóstolo de Jesus recebeu o que Paulo recebeu. Por que eu sei disso? Porque em Efésios capítulo 3, de 8 a 10, 8, 9 e 10, diz assim: a mim, olha o que ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, o menor, ele quis dizer, eu sou o menor, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Presta atenção, de Cristo, não é de Jesus de Nazaré, homem não, do Cristo, do Messias, do enviado, do ressuscitado, do que subiu aos céus, do que repartiu o seu Espírito, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos, versículo 9, estou lendo Efésios 3, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus. Desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja, olha só, Paulo recebe algo que estava oculto ele fala aqui, desde os séculos estava oculto. Por que oculto? Por Cristo em vós, Cristo em nós é a esperança da glória. Ele diz depois isso. Então o Cristo foi revelado a Paulo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ele diz: como sábio arquiteto, pus eu o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja bem como edifica. Por quê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento ao qual já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Só que as pessoas fazem uma confusão danada. Porque quando olham para o Jesus antes da cruz, o da carne, que veio praticar a lei, e todas as práticas que aquele Jesus, que o Jesus homem, né, o Jesus antes da morte, ele praticou, as pessoas acham que tem que copiar ele, copiar o que ele fez, o que ele passou. Então ele batizou, ele foi ungido com óleo, ele jejuou, foi para o deserto. Então as pessoas copiam o Jesus antes da cruz, e não pode fazer isso. Pastor, mas como assim? Não pode. Você pode copiar Jesus no caráter,
Mas na doutrina, por isso que o apóstolo Paulo depois escreve em Hebreus capítulo 6, colocando de parte a doutrina de Cristo, prossigamos para o que é perfeito. O que é perfeito? As coisas do Espírito. Então, no capítulo 6, versículo 1, Paulo já quebra isso, que é a doutrina, que as pessoas acabam seguindo de Jesus. Agora, não pode seguir. Então, ele diz, a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto, que foi revelado a ele. Então, não foi revelado antes da cruz para os discípulos de Jesus, foi revelado para o apóstolo Paulo. E ele escreve isso depois em todas as epístolas. Então, a preexistência nossa, ela é clara. Nós fomos criados em Deus em espírito. Nós vivíamos com Deus na eternidade em espírito. E como filhos dele um dia ia chegar o tempo de tomarmos um corpo de carne e sangue, para podermos cumprir a missão nossa aqui na terra. Como o próprio Jesus também veio tomar um corpo de carne e sangue para também cumprir a sua missão. Aonde está isso, pastor? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim: e visto que como aos filhos, visto como os filhos participam da carne e do sangue. Filhos, nós somos esses filhos que ele está falando aqui. Que filho? Que estávamos com ele na eternidade. Viemos em espírito tomar um corpo de carne e sangue. Esse corpo de carne e sangue. Aí o texto diz, também ele, Cristo, primeiro os filhos somos nós. Agora o texto está dizendo de Cristo. Também ele, Cristo, participou das mesmas coisas. Então, Cristo estava na eternidade, nós estávamos na eternidade com ele, viemos tomar um corpo de carne e sangue, e Jesus também. Para quê? Aí o texto diz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Como é que ele iria morrer na cruz se ele não tomasse um corpo para morrer? Então ele veio tomar um corpo. Então ele existia antes? Existia. Nós existíamos antes? Claro. Fomos criados por um pai espiritual, gerados, formados por um pai espiritual. Não tínhamos corpo, éramos só espírito. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz assim, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, meu pai e minha mãe, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Então o nosso Pai do Espírito, que foi gerado lá na eternidade, o nosso Espírito, foi Deus que criou, ok? Então a preexistência, ela existe, nós já existíamos. Então tem uma série de textos que tem nessa mensagem aqui, eu vou ler só alguns. Jeremias 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Jeremias também, Gil, seja bem-vinda, Gil. Jeremias também vivia, segundo está na palavra, Deus já conhecia ele antes, claro que conhecia. Deus é o nosso Pai, e Ele é um Pai do Espírito, um Pai espiritual. Ele nos criou, formou, estabeleceu antes, na eternidade. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o consentimento da sua vontade. Então, Jeremias lá está falando que já conhecia. Aqui, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, então ele já estava com tudo pronto, nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não criou para botar, ele já tinha, e aí chegou o nosso momento de estar aqui. Romanos 8, 29 diz assim, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Predestinar, te dar um destino prévio, predestino, um destino prévio.
Então você já tinha um projeto para viver aqui na terra. Salmo 139:16, olha o que diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Todas as coisas foram escritas para a tua vida. Pastor, misericórdia, a minha vida não está boa não, então é essa vida aí que Deus escreveu para mim? Bom, meu irmão, minha irmã, provavelmente não. Provavelmente não é a vida que Deus escolheu para mim e para você. Mas por que a gente não vive então? Ah, meu irmão, ó, tá cheio de coisas esquisitas na tua cabeça e na minha, que foram plantadas durante toda a vida, pela TV, pela escola, pela família, meio de comunicação no geral, amigos, aí religião. Você foi para uma religião lá, foi católico, foi espírita, foi evangélico, entrou um monte de coisa na tua cabeça, e o projeto de Deus está querendo entrar, mas não deixa. Eu falo, por exemplo, que não existe mais batismo nas águas. O cara quer me jogar pedra, porque a cabeça dele está cheia d'água, a cabeça dele está cheia de batismo nas águas. Ele aprendeu assim, eu aprendi também, mas eu falo para ele que o batismo nas águas era só um modelo, era só uma sombra, era só uma ilustração daquilo que haveria de vir de perfeito depois da cruz. Chegou, o Espírito veio, batiza, te inunda. Era só isso que Deus queria mostrar. Ó, a água, tá vendo? Quando você mergulhar esse cara aí, eu vou fazer assim lá depois da cruz, quando chegar a cruz. Por isso que Jesus teve que ser batizado por João Batista, que era o último batismo. Por isso que ele diz que a lei e os profetas duraram até João. Que João? João Batista. Desde então é pregado o reino. Como é que a pessoa quer entender o reino de Deus se continua usando as coisas da velha aliança? Não tem como. Véu, não tem como. Então, todas essas coisas que eu estou lendo aqui demonstram que antes que você chegasse na terra, você já tinha uma história, você já existia em espírito, você já era filho de quem você ainda é hoje. Você era quando antes de chegar, chegou aqui, continua sendo. Agora, por que o Salmo 82, versículo 6 diz que nós somos deuses com letra minúscula? Olha aqui, Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Quando eu falo isso, é mais paulada que os pastores querem me dar. Quebra a cabeça desse pastor herético. Mas eu estou lendo Bíblia. Quem são esses deuses com letra minúscula? Que ele fala, vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Ele chama a gente de filho na Bíblia toda, no novo pacto, na velha aliança. Salmo 136, 1 e 2. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, com letra minúscula. Lembra que em Apocalipse 19:16 Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores? Ele também é Deus dos deuses. Que deuses são esses com letra minúscula? Nós, eu e você, temos poder e autoridade para fazer obras maiores que a de Jesus, porque somos imagem e semelhança dele. Louvai ao Deus dos deuses, Deus de nós que somos deuses, e Rei dos reis, Rei com letra maiúscula, Rei com letra minúscula, somos nós. Senhor com letra maiúscula, dono, Senhor com letra minúscula, somos nós, dono dos donos, Rei dos reis, governo dos governador dos governantes. Apocalipse 19:16. Então, meu irmão, o nosso DNA é um DNA espiritual, eterno. Nosso DNA é um DNA poderoso, mas colocaram na minha cabeça e na sua que você é um pobre coitado. Essa semana ouvindo um pastor pregando, pastor que eu conheço, muito conhecido, falando que a autoridade para expulsar demônio, de fazer a obra é do pastor. O pastor é que tem a patente. É mentira. Mentira. Qualquer cristão tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Não importa. É ensinamento errado. É falso profeta que está se levantando nos dias de hoje para falar heresia, para tirar a autoridade que Jesus deu para todos igual.
a autoridade que ele deu para mim, que sou pastor, é a mesma que deu para você que não é. Isso é uma besteira. Isso é para manipular pessoas, colocar pessoas debaixo de uma autoridade que não é instituída, estabelecida por Deus, absolutamente. É uma autoridade? É. Um pastor é uma autoridade? É. Mas ela não é absoluta. Você tem as mesmas autoridades, quer dizer, a mesma autoridade dada por Deus a você. Então, eu quando ouço essas coisas, eu não consigo entender. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3 diz assim, ó: não sabeis vós que os santos, não os pastores, não os discipuladores, não os presbíteros, não os apóstolos, está escrito santos. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Olha que autoridade que foi dada a mim e a você. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Está falando de santos. Santos são todos. Não somos santos porque não andamos em pecados. Somos santos porque o Espírito Santo está em nós. Somos santos e vamos viver a eternidade por conta dele que está em nós. Não por mérito nosso, não por obras nossas, não por coisas que fazemos ou deixamos de fazer, porque se fosse por nossos méritos, por nossas obras, ninguém conseguiria nada, não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Então, isso é algo que você precisa entender. E quem é que faz isso? É o Espírito de Deus que te conecta. Você estava aí na eternidade pré-existência dos eleitos, na eternidade com Deus, veio viver num corpo de carne e sangue. O Espírito que há em você recebe, conecta com o Espírito de Deus, faz uma amálgama, porque aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, diz a Bíblia. É um amálgama. O amálgama, essa parte brilhosa que o dentista bota no nosso dente, é uma substância misturada de várias substâncias que formam esse cimento que coloca no dente, que depois que junta não dá para separar. Então, no original, esse texto é um espírito com Deus, é um amálgama com Deus, quer dizer que depois que se une, não tem mais como separar, por isso que não se perde salvação. Porque quando você vai estudar os originais, estudar como está escrito, o que Deus realmente colocou, existem muitas evidências do porquê que não se perde salvação. Mas esse texto que te faz um espírito com Deus é perfeito, porque é um amálgama. Depois que une, não tem como separar, não solta de jeito nenhum. Tenta pegar a massinha lá que o dentista colocou e separar as substâncias, que são 5 substâncias lá ou 6. Separa, não tem como. Então aquele que se une ao Senhor é um amálgama com ele, não separa mais. Você veio da eternidade, desceu aqui na terra, tomou um corpo de carne e sangue, creu em Cristo após a cruz, o Espírito dele veio fazer uma amálgama com o teu, juntou, não separa mais, acabou, não tem como. João 6, versículo 6, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então é lógico que a gente tem que cuidar da carne, cuidar do físico, cuidar da vida, cuidar da família, mas o primário e principal na sua vida é o Espírito. Porque é de Deus, porque Ele é o Criador. A carne vai virar pó, mas e o Espírito? Volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era e o Espírito volta a Deus. Ok? A nossa pátria é o céu, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3,20. O próprio Jesus diz em João 18,36, o meu reino não é deste mundo, porque ele já tem um reino onde nós vivíamos com ele. Sabe por que Deus quis reproduzir reino na terra e quer? Porque o céu é um reino, e nós vivíamos como reis. Viemos cair nessa vida aqui, mas pastor, que miséria, viemos cair, nós tínhamos um reino. Não, nós temos reino hoje na terra. É que a igreja não consegue entender, só sabe praticar religião, mas é para reproduzir o reino na terra. Quando Deus
traz Adão e Eva, o ambiente do Éden era um ambiente de reino, mas ele se perdeu. E agora, depois da cruz, é necessário que entendamos o que está escrito em Romanos 17. Se pela ofensa de Adão a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Em vida. Hoje. Trazer reino hoje. O reino e a glória de Deus hoje. Só que isso precisa ser quebrado um monte de coisa na nossa vida. E para encerrar, eu quero ler 3 textos de Jó. Eu vou encerrar com esse, para te mostrar como é que Deus conversa com Jó, naquela tribulação que Jó está passando ali, o pau quebrando, tudo dando errado, morreu um filho, perdeu tudo, o pau quebrando, desilusão vindo na vida do cara, a mulher contra, os amigos contra. Aí Deus encontra Jó, e aí olha o que ele fala aqui. Jó, Marco Aurélio, seja bem-vindo aí, meu irmão. Olha o que Deus fala aqui para encerrar e fechar hoje a nossa mensagem. Jó capítulo 10. Olha o que está escrito. De pele e carne me vestiste. Ó, de pele e carne me vestiste. E de ossos e nervos me tecestes. Vida e misericórdia me concedestes, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Jó capítulo 10, versículo 11 e 12. Então ele diz, de pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Me deu um corpo. É isso aqui que nós temos, ok? Jó 38, de 1 a 4. Presta atenção. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu? Olha que pergunta para Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Pergunta para Jó. Vou repetir esse versículo. Jó 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Estrelas, que ele fala aqui, da alva são os anjos, onde os anjos cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Provavelmente eu estava lá também jubilando, você também, né? Se você entendeu o que eu estou falando aqui, por isso que eu tenho que conseguir tirar você dessa carne, dessa vida da carne, para você começar a dar importância às coisas eternas, espirituais. Não é largar a carne, não é viver dissolutamente, de qualquer jeito. Não estou falando isso. Viver top na carne e viver top no espírito. Tem que ser top os dois. Então ele está dizendo aqui, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Os filhos e as estrelas, os anjos e nós. Aí olha o que ele diz no versículo 21 de Jó 38. De certo tu sabes, porque já então era nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Presta atenção, ele diz, Jó, de certo tu sabes disso tudo que eu estou falando, porque tu já existia, Jó. Tu já era nascido. Assim como eu e você. A pré-existência dos eleitos, nós estávamos aqui. Quando isso tudo estava acontecendo antes da fundação do mundo, que nós já éramos escolhidos, já éramos eleitos, nós já existíamos. Jó já existia, e eu e você também. Então, meu irmão, eu quero encerrar aqui dizendo isso para você. Você não vai estudar essas coisas, isso aqui. Eu acho que eu usei uns 7 slides só desse estudo. São 33 slides. Isso aqui é um curso completo com 21 aulas. Eu usei 7 slides de uma das aulas. Tem muito conteúdo que você precisa aprender. Tem muita coisa que você precisa aprender para buscar viver o projeto e o propósito de Deus. Não a religião de Deus. Não a religião cristã. Como assim? Como não a religião cristã?
Porque Jesus não veio estabelecer cristianismo. Eu falo isso todos os dias. Jesus não veio criar uma religião chamada cristianismo. Não veio. Quem criou o cristianismo? Foram os discípulos, foram os seus seguidores, criaram o cristianismo. Porque eles têm que dar nome a tudo. Mas quando você vê as mensagens de Jesus, o que ele diz lá em Lucas 4,43? Ele diz assim: é necessário que eu vá a outras cidades pregar o cristianismo, porque para isso eu fui enviado? Não, ele diz: é necessário que eu vá a outras cidades pregar o evangelho do reino, porque ele era rei, mas veio do seu reino, estabeleceu o reino na terra, depois do pecado de Adão. E agora, através de nós, a pré-existência dos eleitos quer dizer para mim e para você que ele conta comigo e com você para estabelecer esse reino, meu. Ele foi embora, mas ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque o Espírito dele está aí. E esse Espírito está aqui para cumprir Lucas 4,43. Agora quem fala sou eu e você. É necessário que eu vá a outras cidades, através da internet, você compartilhe essa mensagem, pregar o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Mas pastor, você está falando da pré-existência dos eleitos. Sim, mas essa pré-existência dos eleitos, nunca esperasse você, ou nunca poderíamos esperar que Pedro, Tiago, João, os apóstolos pregassem, porque Paulo recebeu isso aqui quando foi no terceiro céu. Paulo, quando recebe isso aqui, ele vai escrever, ele não podia nem falar tudo. Ele mesmo diz: eu recebi coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Ele não podia nem falar tudo. Ele foi até proibido de falar algumas coisas, porque era alimento sólido demais, porque é o Espírito Santo que tem que revelar a nós. Aí, meu irmão, não é para bebê, não é para criança, é para maduro, é para crente que quer feijoada, é crente que quer mocotó, é crente que quer crescer, não é para qualquer um. Então, a pré-existência dos eleitos é a mensagem do reino. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Jesus disse isso. Desde então é pregado o reino. Então o reino de Deus só vai ser entendido quando a igreja transicionar essa mente, desbloquear essa mente, ressignificar essa mente, matar a velha aliança que está aí dentro, para que a gente consiga entender o que é a nova aliança e o que é o reino de Deus. Então eu vou ficando por aqui, para que você possa entender o que Deus quer de mim e de você. Entenda isso. A sua vida primária, principal, é a vida do Espírito. Você gosta de beber cerveja, fumar seu cigarro, usar tua droga, transar com todo mundo, tudo quanto é mulher e homem por aí, não estou nem aí para isso. Eu tenho que estudar, pastor, estou aqui na terra porque eu tenho que fazer minha faculdade de administração, de direito, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer minha academia, eu estou com a cabeça nessas coisas. Pois é, cara, isso é tudo lícito, isso tudo é ótimo. Eu malho, eu pedalo, mas meu irmão, minha vida primária é a conexão com o Espírito de Deus. A minha vida primária e principal é buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas sejam acrescentadas. Porque quando eu busco o reino de Deus, não é a igreja, não é o culto. Por isso que eu falo, quem anda comigo não está frequentando igreja. Quem anda comigo não está indo para culto, porque não consegue ir para culto. Não consegue. Aqui tem a Neide, tem a Gil, tem um monte, não consegue. Porque vai ouvir uma coisa aqui, quando chega lá, tudo ao contrário. Mas quando o Espírito te revela, não tem como mais. Você já entendeu a transição da velha para a nova aliança? Você já entendeu que passou a cruz, mudou tudo, mudou os protocolos. Então você entende no Espírito que você é um escolhido, é um eleito, que você vivia na eternidade com Ele e veio agora cumprir uma missão, tomando esse corpo de carne e sangue, e que daqui a pouco tu vai partir para a eternidade e vai viver para sempre com Ele, mas com o cumprimento da vontade dEle. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela metanoia, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fica na paz, uma excelente semana para você.
Amanhã tem meio feriado aí, que quem é do comércio não trabalha, mas a semana se inicia. Uma semana poderosa para você. Eu vou colocar essa mensagem lá no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, curte a mensagem, comenta. Vai estar também no meu Facebook, no IGTV do meu Instagram, tá? Você vai lá também, curte lá e compartilha essa mensagem. As pessoas precisam ouvir essa mensagem, conectar com o Espírito, viver a vida espiritual, não é frequentar culto, frequentar igreja. Isso não vai levar você a muito longe, mas você tem que se aprofundar. Outra coisa, na educação, no amor. Conteste tudo que te ensinam se você não entender. Pode ser eu, pastor, por que isso? Pastor, pode perguntar. Foi assim que eu cresci, eu contesto. Em algumas denominações, quando você contesta, quando você pergunta, você é rebelde, você é colocado para fora, como eu fui. Mas eu continuo assim até hoje, ok? Então, estamos juntos. Beleza, Paulo Rodrigo? Faz pergunta aí, pergunta aqui no comentário do Facebook, lá no YouTube, comenta, compartilha, curte, ok? E quem é da minha turma, faltam 9 minutos para a gente começar a aula. Vem comigo, fui, fica na paz aí, você é abençoado.